Eu nunca imaginei que descobriria um câncer silencioso estágio 3, tendo apenas 33 anos de idade e estando no puerpério. Se você acha que você é muito jovem para investigar sintomas, eu também achava. E esse vídeo é para você. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui, a minha história como forma de alertar também outras pessoas. Então vamos lá. Tudo começou em 2024, quando eu tive os primeiros episódios de sangramento intestinal. Só que nesse tempo era um sangramento bem sutil e esporádico também, não era sempre. Eram alguns episódios. E aí no tempo isso não me assustou muito, porque eu tenho um irmão que ele já tem doença de Crohn, que é uma doença autoimune, que afeta o intestino. Então, no tempo, eu meio que associei que poderia ser isso, porque o Crohn, ele pode ser hereditário, Então, assim, também no tempo eu tinha alguns alimentos que eu comia que eu me sentia mal quando eu comia muito pão, muito alimento rico em glúten, eu passava mal. E o meu irmão também é celíaco, ele tem alergia a glúten. Então, eu meio que fiz a associação a isso, que os sangramentos poderia ser alguma síndrome, Síndrome do intestino irritável, alguma coisa relacionada a isso. Mas ainda assim eu fui na gastro, falei pra ela que eu tava tendo esses sangramentos, contei o histórico do meu irmão e ela falou, possivelmente pode ser que seja isso mesmo. Vamos fazer uma colonoscopia pra gente investigar a origem desses sangramentos. E aí, nessa, eu enrolei para fazer a colonoscopia, Eu meio que me apeguei que realmente poderia ser alguma intolerância alimentar, até porque, tipo assim, eu não sentia dores, Eu sentia só esses sangramentos, mas eles não vinham acompanhado de outros sintomas. E meio que enrolei e segui a vida e os sangramentos pararam. Aí eu pensei, aí, ó, pronto, já resolveu, tá tudo certo. E aí quando foi em dezembro de 2024, saí de férias do trabalho e viajei. E nessa viagem meu intestino travou. Parou mesmo, sabe? Aí eu pensei, não, é por conta da viagem, Eu saí da rotina normal. Quando eu voltei da viagem, em janeiro de 2025, ano passado, eu descobri que eu tava grávida. E aí foi quando tudo começou. E aí, quando eu descobri a minha gravidez, a situação saiu do controle, assim, Tem um fator hormonal que provavelmente, deve ter intensificado a doença, Mas, assim, os sangramentos que antes eram poucos e esporádicos aumentaram significavelmente. E também os episódios que antes eram raros ficaram bem mais frequentes. E aí eu iniciei meu pré-natal, Passei essa situação para a médica que estava me acompanhando. E aí ela falou a mesma coisa que a gastro já tinha me falado. Tem que fazer uma colonoscopia para investigar. Mas essa é a questão, eu estava grávida, não tinha muito o que fazer. Então ela falou, olha, mas não tem o que fazer, porque você está grávida, você não pode fazer a colonoscopia. Vamos levando como pode. E aí quando você tem neném, faz o exame e descobre. E aí, com o que a minha gestação ia evoluindo, os sangramentos também iam aumentando, Nesse período eu fiquei bastante anêmica, o percentil do meu bebê ficou baixo por conta dessa anemia. Tive que fazer reposição de ferro, melhorou um pouco, mas os sangramentos não pararam. E aí, a partir do 6º mês de gestação, eu comecei a sentir dores, que até então não sentia nada. Só que assim, era uma dor no quadril que adormecia as minhas pernas, que parecia muito dor no ciático. Então, eu associei essa dor à gestação, porque é comum o ciático inflamar em grávidas, O excesso de peso, e enfim, eu achei que essa dor que eu estava sentindo era por conta do ciático, Mas também não tinha muito o que fazer, porque nem medicação eu não podia tomar, eu só podia esperar a hora de ter neném. E aí, quando eu completei 37 semanas, de gestação, nessa etapa, meus sangramentos já estavam assim, terríveis. E aí a médica falou, não dá mais, você já completou 37 semanas, esse bebê já está formadinho, vamos fazer o seu parto e vamos descobrir o que está acontecendo. Eu vou continuar o vídeo em outra parte, senão vai ficar muito longo. Então, essa foi a parte 1, segue para a parte 2.